Boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal da PGM Porto Alegre organiza essa palestra com o professor Juliano Maranhão. O professor Juliano Maranhão é uma pessoa que dispensa apresentações, tendo em vista ter uma larga produção científica nessa temática envolvendo direito e inteligência artificial. Basta ver qualquer site, por exemplo, Jota, Conjura, vocês vão verificar inúmeros artigos publicados com essa temática. No entanto, como o protocolo exige, é importante dizer, então, que o professor Juliano Maranhão é professor livre-docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é também integrante da comissão organizada no Senado Federal para a elaboração de um projeto de lei para a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Doutora Juliano tem um currículo vastíssimo, né? Fiz, então, uma pequena síntese, então, do currículo do doutor Juliano, e o tema da palestra do doutor Juliano, então, é o marco legal da inteligência artificial no Brasil. Essa temática, por óbvio, ela é muito importante, porque a inteligência artificial é um fato, é uma realidade na vida de todos nós. Haja vista, por exemplo, os tribunais superiores já utilizarem amplamente, se utilizarem da inteligência artificial, por exemplo, como filtro recursal e outros meios mais. Então, em função disso, convidamos o doutor Juliano, que é integrante então, dessa comissão no Senado. Doutor Juliano, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O senhor tem a palavra. Obrigado, Rafael. É uma honra para mim falar para a Procuradoria-Geral de Porto Alegre, conhecendo vocês aqui nessa oportunidade, então estou muito contente em conhecê-los e poder ter um espaço aqui para discutir esse tema que está na ordem do dia e é extremamente complexo e desafiador, né? Eu vou compartilhar uma apresentação, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Pronto, né? Então, como vocês estão vendo minha tela? Ok. Melhorou, né? Uhum. Ok, bom, então eu falo aqui com alguns, né, com o chapéu como professor da USP, eu sou pesquisador do Centro de USP-IBM, o Center for Artificial Intelligence, que também é sediado lá no campus da universidade. Do Logarithm, que eu quero falar um pouquinho sobre ele, que é um instituto que eu criei junto com professores do IME, que é o Instituto de Matemática e Estatística da USP, e da Poli, que é a Escola de Engenharia da USP, para lidar com inteligência artificial aplicada ao direito, e sou sócio da Opsi-Bloom Advogados, né? Então, com relação ao Logarithm, que eu queria chamar a atenção para vocês, o site nós estamos reformulando, mas vocês podem visitar, está ali embaixo. O Logarithm foi um instituto criado em 2017, como eu disse, por professores da USP, da engenharia, da computação, do direito e da filosofia, para lidar com os desafios nas diferentes formas de relação em que a inteligência artificial trava com o direito, né? E a gente tem duas vertentes principais. O primeiro é a inteligência artificial aplicada à prática jurídica, né? À prática dos tribunais ou em diferentes campos de atuação jurídica, né? E a gente tem algumas pesquisas interessantes em curso, né? Uma delas é o estudo de estereótipos de gênero em decisões sobre crimes sexuais. A ideia é desenvolver uma ferramenta que seja capaz de detectar estereótipos de gênero na fundamentação dos documentos principais em processos sobre crimes sexuais, né? De uma tal forma que a gente possa analisar e ter um panorama bastante amplo desses processos e verificar em que medida a presença de estereótipos de gênero na fundamentação, não só das decisões, como dos documentos que instruem o processo, tem alguma correlação ou influenciam o resultado desses julgamentos, né? O Claudinha
ou AI for Consumer Protection, é uma ferramenta de inteligência artificial que revisa termos de uso e contratos de provedores de internet ou outras empresas, contratos de consumo, e é capaz, esse é o objetivo, né? A gente se baseou num projeto e tem interagido com um projeto do European University Institute, um projeto que chama Claudette, cujo objetivo, então, é disponibilizar aos consumidores uma ferramenta para eles avaliarem potencial abusivo de cláusulas em contratos. Então, ela roda um contrato e identifica em que medida aquela cláusula pode ser ou não abusiva. E a outra vertente é o direito da inteligência artificial, né? Então, é o outro lado da moeda, que é, de um lado, a regulação da inteligência artificial, né? E, por outro lado, a análise de implicações jurídicas de conflitos que envolvam a inteligência artificial. E aqui a gente tem 3 projetos que vale a pena mencionar. Um deles é o Jurisprudência do Futuro, em que nós formulamos cerca de 17 casos hipotéticos envolvendo sobre conflitos que envolvem inteligência artificial e tocam em diferentes temas: problema da transparência, da autonomia, discriminação, explicabilidade. Então, lidam com diferentes temas que estão em jogo quando nós pensamos em conflito envolvendo inteligência artificial, responsabilidade também, por óbvio. E nós estamos trabalhando na formulação de iniciais e defesas com relação a esses casos e vamos selecionar magistrados, alguns já concordaram em participar do projeto, inclusive alguns ministros, para que eles decidam esses casos, né, com base nessas petições e defesas, de tal forma que a gente monte uma jurisprudência, antecipe uma jurisprudência, né? Código de conduta, a gente atendeu uma demanda da Sociedade Brasileira de Diabetes, em que há aqui uma preocupação com aplicações e investimento, desenvolvimento de tecnologia num campo que envolve tantos riscos, né, como o sistema de diabetes. Aconteceram acidentes importantes aí já nessa área, inclusive que levam à morte, à cegueira, e em aplicação de sistemas de IA. Então, aqui o esforço é em criar um ambiente que traga segurança jurídica e mitigue riscos na construção de sistemas de inteligência artificial e emprego desses sistemas na área médica de diagnóstico e tratamento de diabetes. E aqui a Câmara Municipal de São Paulo é um projeto que está saindo do forno já, que é um projeto de lei que nós desenvolvemos junto à Câmara para guiar contratações de inteligência artificial pelo município e o desenvolvimento de inteligência artificial pelo município, né? Essa é uma forma interessante de regulação que eu vou falar mais adiante, porque ela, como o município é potencialmente um desenvolvedor e contratante importante, os parâmetros de contratação podem modelar o funcionamento do mercado ou influenciar o funcionamento do mercado. Então, quem tiver interessado pode visitar o site Logorithm, tem ali a descrição de vários projetos ou pesquisas que estão em curso. Bom, então, o tema aqui é o Marco Civil da Inteligência Artificial. Esse Marco Civil da Inteligência Artificial no Brasil ainda não existe. Existe um projeto de lei aprovado em regime de urgência pela Câmara dos Deputados, e agora esse projeto está no Senado e foi designada uma comissão de juristas para propor um substitutivo ao projeto do Senado, né? Então, o que está em jogo é uma discussão no país sobre a regulação da inteligência artificial, de modo que faz sentido a gente dar um passo atrás e perguntar por que é importante regular a inteligência artificial, né?
já é algo bastante conhecido, que os sistemas de inteligência artificial eles estão em prática em diversas relações sociais ou econômicas e afetam o nosso dia a dia, por exemplo, diretamente na experiência do consumidor, quando recomenda filmes para assistir, recomenda conteúdo, ou quando direciona conteúdo nas redes sociais, ou modera conteúdo nas redes sociais, quando realiza diagnósticos médicos, otimiza os processos de produção na área industrial ou na área agrícola, direciona e otimiza o funcionamento de redes de telecomunicações, e uma série de outras aplicações estão envolvidas aqui e fazem parte do nosso dia a dia e nos afetam diretamente ou indiretamente, né? Agora, a regulação da inteligência artificial, ela aparece em função de motivos instrumentais e motivos de legitimação, né? Os motivos instrumentais são dizem respeito simplesmente ao objetivo de se evitar resultados danosos que podem advir do emprego de sistemas de inteligência artificial, né? E quais são os tipos de resultados danosos, né? De um lado, decisões equivocadas, né? E primeiro, talvez o exemplo prototípico que vem em mente quando nós pensamos em decisões equivocadas é o exemplo dos carros autônomos, né? Que já vêm sendo testados e já provocaram acidentes que são amplamente noticiados, né? Foram raros os episódios de acidentes com veículos autônomos, mas eles tiveram muita repercussão, né? Muitas vezes por falhas no reconhecimento das imagens pelos sensores. Os carros autônomos envolvem o processamento de diferentes sensores que podem trazer informações inconsistentes, e a própria atuação do veículo ele se arriscado, né? Por outro lado, a gente tem o fato de que cerca de 90% dos acidentes de trânsito eles são causados por erros humanos, né? Então, a possibilidade de erros da máquina deve ser sempre contraposto ao parâmetro humano que nós temos à disposição. Mas, enfim, é possível que sistemas de inteligência artificial adotem decisões equivocadas, e as suas implicações podem ser menos ou mais graves, né? Por exemplo, um robô que mapeia os cômodos de uma casa para fazer limpeza pode cometer um erro e um falso positivo ou um falso negativo vai, no máximo, levar um cômodo um falso negativo, um cômodo que não está limpo, ou um falso positivo, um cômodo que é limpo mais de uma vez e talvez gaste um pouco a mais de produto, mas que não traz tanto malefício. Um sistema que governa uma rede de telecomunicações e que adota um erro e pode criar uma interrupção no funcionamento, já tem impactos muito mais abrangentes. Então, a possibilidade de decisões erradas traz aí uma série de riscos que têm uma gradação conforme o tipo de aplicação, né? Outro problema que motiva a regulação da inteligência artificial é a possibilidade de decisões discriminatórias para os sistemas de inteligência artificial, né? E aqui tem dois tipos, né, de discriminação, podem ser ou por alocação ou por qualidade. Um exemplo de discriminação por alocação é o sistema da Amazon, usado para contratação, né, de funcionários e executivos, que foi colocada em funcionamento pela Amazon e acabou trazendo por resultado uma maior contratação de homens em relação a mulheres de forma bastante desproporcional, né? E isso, apesar do nome
do candidato ser ocultado. O sistema de IA era baseado num histórico de contratações que era discriminatório já por conta da Amazon, e o próprio sistema acabava, por análise e cruzamento das informações dos currículos, identificando se tratava de homem ou mulher, e acabava por dar preferência à contratação de homens. A Amazon, ao detectar esse problema, interrompeu o uso do software, né? E a outra forma, além dessa discriminação por alocação, é a discriminação por qualidade. Um exemplo característico desse tipo de discriminação são as falhas apresentadas por sistemas de reconhecimento facial, né, que têm se mostrado mais acurados para classificação e reconhecimento facial de homens brancos do que de mulheres e negros. Então, aqui a questão não é que a alocação é discriminatória, a decisão de alocação é discriminatória. Na verdade, existe maior qualidade para grupos mais favorecidos no sistema de inteligência artificial e uma qualidade inferior para grupos menos favorecidos, o que acaba trazendo prejuízos aos grupos menos favorecidos. Por exemplo, o uso de um sistema de reconhecimento facial para investigação criminal ou pela polícia pode levar a um número maior de prisões equivocadas de negros e de mulheres do que de homens brancos, e, de fato, isso foi observado em algumas aplicações nos Estados Unidos e no Rio de Janeiro também, em que a aplicação de um sistema de IA pela Polícia do Rio de Janeiro acabou levando a algumas prisões de negros e mulheres negras, em particular, equivocadas. Além desses motivos instrumentais, existem os motivos de legitimação que dizem respeito à justificação dos processos e resultados dos processos empregados pela inteligência artificial e de seus resultados também, né? Então, de um lado, eu tenho a preocupação com decisões que sejam ininteligíveis. Existem algumas metodologias de inteligência artificial que são extremamente complexas, né? E que, apesar de entregarem determinados resultados por meio de uma série de inputs, trazem uma dificuldade em se determinar exatamente quais foram os critérios relevantes ou determinantes para aquela decisão, né? Então, um sistema de diagnóstico de câncer com base em imagens, de fotos de manchas na pele, pode entregar com um bom grau de acurácia e precisão o resultado de diagnóstico se há câncer ou não, muito embora seja difícil identificar exatamente qual aspecto da imagem foi considerado relevante para aquele diagnóstico. Isso pode criar uma dificuldade de legitimação de uso do sistema, porque, por exemplo, se um sistema como esse for empregado com a perspectiva de ter uma revisão humana pelo médico, é interessante que nessa interação homem-máquina, o médico seja capaz de entender quais seriam as causas daquela análise que foi feita pelo sistema de inteligência artificial, porém, muitas vezes, o sistema de inteligência artificial não encontra propriamente causas determinantes, mas faz uma série de correlações entre diferentes dados, entre diferentes critérios, com diferentes pesos, e muitas vezes é difícil mapear nessas correlações o que foi determinante ou se existiu propriamente uma causa a ser discutida pela expertise do profissional de saúde humano. Algumas vezes também, nessa sigla das decisões opacas ou inteligíveis, você pode ter sistemas em que é possível detectar quais foram os critérios relevantes, mas eles são, de uma certa forma, inaceitáveis do ponto de vista de legitimação do processo de tomada de decisão. Então, por exemplo, um sistema de avaliação de crédito alemão chamado Creditec desenvolveu um sistema de credit scoring, né, para
concessão de empréstimos, que verificava risco de inadimplência dos solicitantes. E dentre os fatores apontados como relevantes, estava a fonte de computador utilizada pelo solicitante, né? Embora tivesse sido possível apurar que esse foi um dos fatores, não tivesse totalmente opaco, houve um questionamento sobre a adequação de se usar esse tipo de informação para uma tomada de decisão tão relevante aos seus usuários, né? Qual é a relação que a fonte que eu uso no computador tem, do ponto de vista de uma causalidade, com a minha predisposição a inadimplir contratos, né? Então, aqui também é um problema de legitimação que tem a ver com explicação das decisões automatizadas. E veja, explicação, portanto, nesse sentido, não tem só a ver com a possibilidade de explicação ou explicabilidade, tem a ver não só com a identificação dos critérios, mas com a aceitabilidade desse critério da perspectiva de uma contestação ou da contestabilidade da decisão, né? Como é que eu vou contestar ou recorrer de uma decisão, pedir uma revisão com base na informação de que eu uso uma tal fonte Verdana, no meu computador, né? Outra preocupação que tem a ver com legitimação diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Isso pode advir tanto do objeto da aplicação, por exemplo, eu posso ter um sistema 100% apurado, não toma decisões erradas, não realiza discriminações num sistema de reconhecimento facial. Porém, eu quero empregar esse sistema de reconhecimento facial para identificação de indivíduos em manifestações políticas em espaços públicos, em tempo real. Eu posso ter um questionamento quanto ao próprio objeto, quanto ao próprio objetivo da aplicação, né? Tendo em vista a privacidade e os direitos políticos dos cidadãos. Por outro lado, eu posso ter preocupações relativas ao processamento, ou seja, a verificação do possível excesso no tratamento de dados pessoais, né? Tendo em vista que a inteligência artificial se baseia no processamento intensivo e massivo de dados, há uma preocupação, obviamente, com em que medida esses dados incluem dados pessoais e se todos esses dados pessoais, dentro desse conjunto de inferências da inteligência artificial, está contido dentro de sua finalidade, né? Então, por exemplo, dados de voz não necessariamente são considerados dados sensíveis. Porém, eu teria a possibilidade de autorizar e ter base legal para o seu tratamento. Porém, com base em voz, que não é considerada um dado sensível, eu posso fazer inferências sobre o estado de saúde do indivíduo, inclusive sobre distúrbios mentais, existem sistemas nesse sentido, sobre capacidade respiratória e, portanto, diagnóstico inclusive de COVID, preferências sexuais, orientações políticas, né, o que faz com que eu possa ter desvios de finalidade e mesmo uma mudança de categoria do tipo de dado a partir das inferências que são possíveis por inteligência artificial. E, por fim, eu tenho razões, por vezes, dignitárias, né, que dizem respeito à própria adequação perante a dignidade humana de atribuição de capacidade decisória para a inteligência artificial. O exemplo típico é o exemplo da possibilidade ou aceitabilidade de decisões judiciais baseadas integralmente em inteligência artificial, né? Então, uma condenação penal por um sistema de inteligência artificial seria aceitável
ainda que limitada no tratamento desses dados pessoais, perfeitamente explicável, não discriminatória e acuraz, né? Aqui, alguns vão levantar o dedo e se contrapor a esse tipo de aplicação, tendo em vista a dificuldade de se aceitar que indivíduos sejam objeto de uma deliberação por máquina e teriam, portanto, um direito numa apreciação da sua responsabilidade, seus deveres, e principalmente em infrações penais, por exemplo, em receber uma deliberação humana, ou seja, de alguém que detenha a capacidade de consciência e tenha a experiência, a possibilidade de ter experimentado a noção de dever, né? E de imputação, de responsabilidade, do qual ele vai ser o ator como um julgador, né? Ou seja, alguns vão defender que pela IA não ter essa experiência de responsabilidade ou experiência do dever, eles não podem ser os atores para a realização de um julgamento sobre os deveres e a responsabilização humana. Bom, outro aspecto a ser considerado, além desses riscos, né, é o fato de que a inteligência artificial tem um potencial enorme de trazer benefícios em diferentes campos de aplicação, né? Potencial de promover a educação e ampliar o alcance da educação, né? Resolvendo problemas de inclusão, inclusive, otimizar processos de produção, seja industrial, seja agrícola, aumentar a produtividade, expandir o conhecimento humano, trazer aplicações na área de saúde, seja no diagnóstico, seja no tratamento, inovadoras que não estariam ao alcance, né, pela prática de medicina somente por humanos, né, e de previsão de ambiente e proteção ambiental, além de muitas outras que já têm se revelado por meio de aplicação dessa tecnologia em diferentes campos da atividade econômica e social. Portanto, os riscos e os exemplos que eu trouxe de riscos, né, apontam para problemas com a superutilização da inteligência artificial, mas existem também os riscos de subutilização. Eles aparecem bastante nesse dilema. Nós sabemos que humanos causam 90% dos acidentes, e temos à disposição uma tecnologia que pode reduzir muito essa quantidade de acidentes, mas tem riscos de erro. Como é que a gente lida com esses erros no sentido dessa possibilidade de erros, no sentido de encontrar um equilíbrio entre a super e a subutilização? E essa super e subutilização tem a ver com esse ponto de equilíbrio, ele tem a ver com a concretização, o desejo de concretizar na aplicação da inteligência artificial determinados valores, né? E existe um conjunto de reports, relatórios internacionais, nacionais, por órgãos governamentais, estatais ou internacionais, como a OCDE, bem como documentos de empresas que elencam os valores perseguidos no desenvolvimento da inteligência artificial, né? Existe um certo consenso com relação a alguns valores, como a não maleficência, né? A inteligência artificial não deve causar mal aos humanos, a transparência em dois sentidos, né? Tanto a informação aos humanos, em que eles lidam com o sistema de inteligência artificial e qual o grau de influência na decisão ao que ele está sujeito, transparência quanto à explicação dos seus resultados, também num outro sentido, né, dos critérios para tomada de decisão, o valor de autonomia, né, ou seja, a inteligência artificial
cada vez mais ela tem uma amplitude de aplicações e pode haver uma tendência de excessiva delegação do humano a decisões automatizadas que podem colocar em xeque a sua autonomia, né? Um exemplo disso são aqueles sistemas oferecidos por seguradoras de saúde para que os beneficiários utilizem monitoradores, né, do seu estado de saúde para uma vida saudável e prevenção de doenças, com descontos, né, com o benefício de descontos no plano de saúde. Será que isso é aceitável do ponto de vista da autonomia ou não? Né? Se uma seguradora de saúde der descontos para não fumantes em relação a fumantes, isso é aceitável ou isso leva a uma influência prejudicial na autonomia dos beneficiários? Segurança é um valor importante tanto do ponto de vista do acerto da decisão da inteligência artificial, da correção da sua decisão, quanto em relação à vulnerabilidade para ataques cibernéticos, né? Responsabilidade ou rastreabilidade tem a ver com a possibilidade, né, de, aqui em dois sentidos, de accountability, de prestação de contas sobre o funcionamento desses sistemas, mas também de responsabilização daqueles envolvidos ou aqueles que controlam a tomada de decisão de alguma forma, ou estão envolvidos nessa tomada de decisão pela inteligência artificial, com relação às consequências danosas que ela pode produzir eventualmente. Não discriminação, os exemplos que eu dei, evitar situações em que você tenha discriminações abusivas, portanto, redução de oportunidades a grupos menos favorecidos, a proteção de dados pessoais, né? A inteligência artificial é intensiva e massiva em dados, muitas vezes pessoais, deve haver, então, toda uma atenção, que inclusive tem legislação própria em diferentes países, para a proteção desses dados pessoais, e proteção da concorrência, né? No sentido de que os agentes que investem em inteligência artificial deveriam ter as mesmas oportunidades de concorrência, levando em consideração que os dados são o principal insumo para os desenvolvedores de inteligência artificial e pode surgir um problema de escala. Quanto mais dados, melhor o serviço pode ser oferecido pela empresa desenvolvedora. Quanto melhor os serviços, mais usuários, portanto, mais dados, e isso gera um círculo virtuoso para a empresa, mas talvez vicioso para o mercado, o que, portanto, passa a ser uma preocupação e um valor a ser perseguido na regulação da inteligência artificial. Bom, então, como controlar esses riscos e, ao mesmo tempo, possibilitar os benefícios, tendo em vista a concretização desses valores ligados à inteligência artificial, né? Uma das respostas importantes, quando eu tenho uma tecnologia com uma enorme dinâmica de inovação, uma tecnologia ainda nascente, tem várias possibilidades de emprego em diferentes setores, né, que trazem benefícios, mas trazem também riscos, uma resposta possível seria que todos os atores envolvidos no seu desenvolvimento, no seu ciclo de desenvolvimento, comercialização e decisão de emprego da inteligência artificial, incorporem melhores práticas de governança. Ao invés de proibir ou simplesmente deixar que os investimentos e as aplicações ocorram, procurar criar formas de garantir que as melhores práticas de governança são implementadas no desenvolvimento da inteligência artificial. E quando nós pensamos no desenvolvimento da inteligência artificial, nós falamos não só dos aspectos técnicos ou tecnológicos envolvidos
no desenvolvimento do sistema e no algoritmo, mas também da gestão humana que está em torno da inteligência artificial em todo o seu ciclo, desde a idealização até a aplicação do sistema de inteligência artificial. E como sistema sociotécnico, é importante entender também que nós estamos num meio termo entre duas visões que são radicais, uma delas que acredita que os sistemas de inteligência artificial trazem todos eles um black box que gera um descontrole sobre seu funcionamento, mesmo para os desenvolvedores, e a ideia de que os sistemas de inteligência artificial são meros artefatos e que você tem sempre uma determinação humana identificável em relação aos seus resultados. Na verdade, você tem uma série de etapas no desenvolvimento da inteligência artificial que levam à interferência e escolhas de diferentes atores humanos, porém, existem elementos no processamento de dados, esse processamento massivo de dados, que podem ser imprevisíveis. Muito embora seja possível você mapear e tentar identificar onde surgiu um determinado problema. Tá? E quais são essas medidas de governança? São as análises de impacto, mapeamento dos riscos envolvidos, a gestão dos dados que são utilizados para o treinamento dos sistemas de inteligência artificial, para o teste da inteligência artificial após o seu treinamento e validação desses resultados. Evitar, por exemplo, problemas de subrepresentação que podem levar a discriminações. Um exemplo, o sistema da Nova Zelândia, que verificava e concedia, então, passaportes para os solicitantes. Os passaportes solicitados por asiáticos eram todos negados porque o sistema identificava as fotos como fotos com o olho fechado. Por quê? Porque na fase de gestão de dados para uso de treinamento, houve uma subrepresentação de fotos de imagens de asiáticos. Então, eu consigo identificar fontes de erro, mas eu posso, então, evitá-los por meio de uma gestão responsável dos dados. Documentação do funcionamento do sistema desde o seu desenvolvimento, das decisões relevantes, e também o registro automático dos eventos após o funcionamento do sistema, porque muitas vezes você vai poder detectar discriminações só depois do uso do sistema de inteligência artificial. Então, o registro das aplicações e das diversas decisões que são tomadas durante o emprego é importante para monitorar se há algum, por exemplo, o exemplo da Amazon, ele foi detectado ex post. É importante eu ter o registro desses eventos de forma automática para que eu possa monitorar tanto os danos quanto violações a direitos fundamentais. Medidas de transparência em relação aos usuários, em relação aos procedimentos de tomada de decisão, e na interpretação dos resultados, e realização de testes de segurança, não só para verificar se o sistema minimiza erros, mas também com relação à cibersegurança, à inviolabilidade ou redução da vulnerabilidade a ataques. Existem diversos modelos de certificação que caminham no sentido dessas medidas de governança, e a grande questão numa regulação, para terminar, é como tornar vinculantes essas melhores práticas. Uma dos modelos de regulação é simplesmente uma imposição externa. O Estado estabelece quais são os procedimentos a serem adotados, quais são as metodologias aceitas para o desenvolvimento da inteligência artificial. O problema dessa forma de regulação está justamente na falta de flexibilidade para lidar com uma tecnologia em franca transformação e dinâmica de desenvolvimento. A outra alternativa é a autorregulação, ou seja, os próprios aplicadores desenvolvem seus próprios códigos de conduta. Você tem uma vantagem com relação à flexibilidade e à expertise daquele que regula. Você cria apenas, acho que, 3 problemas. Um problema de legitimação, porque eu tenho interesses comerciais, muitas vezes, daqueles
que utilizam. Eu tenho um problema também de falta de uniformidade, não quando eu penso em códigos genéricos que enunciam princípios, mas que são muito vagos e têm pouca aplicabilidade. Se eu quiser desenhar modelos com mais aplicabilidade, eu posso ter uma quebra de uniformidade que pode não ser aconselhável nesse âmbito. Outro modo de regulação é via delegação, né? Nesse caso, eu delego a autoridades setoriais a responsabilidade de criar regramentos acerca dessas melhores práticas e fiscalizar para que essas melhores práticas sejam implementadas, né? Essa, por exemplo, foi a alternativa seguida pelos Estados Unidos, que delega para as agências reguladoras a sua regulação, e o PL 2120, também no artigo 6º, fala indica que o poder público, em sua disciplina da inteligência artificial, observará, e aí algumas diretrizes muito vagas aparecem, como o relatório de impacto não da inteligência artificial, mas das normas criadas para regular a inteligência artificial, que é uma outra coisa, né? Abordagem baseada em riscos. Então, o PL 2120 faz algo muito genérico nessa área. Aliás, o PL 2120 tem esse problema de ser extremamente genérico e apenas elencar valores éticos abstratos, objetivos ou princípios aplicados à inteligência artificial, que cria um espaço aí de discricionariedade muito grande, não só para aqueles que aplicam, mas também para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, uma legislação extremamente genérica, vai acabar jogando para o Judiciário o poder de regular a inteligência artificial. E aqui, nessa alternativa de regulação, você pode ter um risco de decisões conflitantes e uma condição de insegurança jurídica. Você tem também um modelo híbrido europeu que pode combinar, né, algumas imposições externas. O modelo europeu, por exemplo, proíbe determinados tipos de aplicações e faz uma separação entre aplicações de alto risco e risco moderado ou baixo, estabelecendo uma forma de autorregulação regulada para esses sistemas de alto risco, né, no sentido de que as associações podem estabelecer regulações que seriam, então, validadas por uma autoridade nacional de inteligência artificial, desde que atendam aqueles critérios de governança que são estipulados na própria lei europeia, conforme a proposta do Parlamento Europeu, que é o chamado AI Act. Então, você tem uma descrição relativamente detalhada e geral para sistemas de inteligência artificial, ou seja, a abordagem europeia não foi multissetorial, como é a abordagem americana, mas uma abordagem geral, válida para quaisquer sistemas de inteligência artificial, em que, então, os setores podem se autorregular, mas mediante uma validação por parte da autoridade de inteligência artificial, que criaria, então, mecanismos de certificação, na verdade, utilizaria entidades certificadoras que seriam obrigatórias, cuja certificação para sistema de inteligência artificial antes do seu emprego seria obrigatória para os sistemas de alto risco e voluntária para os sistemas de baixo risco. Tá? Então, esses são os modelos de regulação que estão em jogo, né, nesse esforço do Senado agora para criar uma regulação da inteligência artificial, né? E um outro fator importante que merece atenção e que está em jogo também nesse esforço de regulação pelo Senado é o tema da responsabilidade por danos advindos do uso de inteligência artificial. Na Europa, existem duas propostas de regulação
da inteligência artificial que atendem a essas preocupações distintas. De um lado, o estabelecimento de mecanismos de governança que devem ser obrigatórios para a inteligência artificial de alto risco, que é o AI Act, mas existe também uma proposta de legislação específica sobre responsabilidade subjetiva por danos causados por inteligência artificial, né? No PL 2120, nesse substitutivo que está em discussão pelo Senado, esse documento teria que tratar das duas coisas, né? E o PL 2120 faz uma abordagem também de certa forma superficial naquele artigo 6º, que diz que o poder público, ao disciplinar a inteligência artificial, deveria considerar a responsabilidade subjetiva como padrão e, excepcionalmente, a responsabilidade objetiva, né? Então, aqui, de novo, não é um estabelecimento de qual é o padrão de responsabilidade a ser empregado, mas algo que deveria dirigir a disciplina pelos diferentes órgãos públicos que se envolverem na regulação da inteligência artificial. Então, o PL 2120 segue uma forma de regulação multissetorial, mas que ainda se baseia mais numa regulação externa por esses órgãos, né? E uma das questões é em que medida isso não deveria ser equilibrado com mecanismos de reconhecimento pelo Estado de autorregulações setoriais, ou seja, fazer com que haja uma interação entre agências reguladoras e regulados para a produção e validação desses códigos de conduta, tendo em vista maior flexibilidade e a garantia de uma regulação baseada naqueles que têm uma expertise nessa aplicação, né? Houve um manifesto, inclusive, de alguns juristas, alguns deles estão presentes na comissão do Senado, criticando a abordagem do PL 2120, que veio da Câmara dos Deputados, justamente no que diz respeito à adoção de responsabilidade subjetiva como padrão, né? Alguns outros juristas se posicionaram, então esse é um tema polêmico que vai estar em discussão na mesa, né? Eu mesmo me posicionei no sentido de olhar também para a responsabilidade subjetiva e deixar a responsabilidade objetiva para inteligências artificiais de alto risco, com base em alguns fatores. Primeiro, porque a maioria das aplicações de inteligência artificial tem médio ou baixo risco, né? De tal forma que é incorreto concluir que toda inteligência artificial tem sua aplicação arriscada. Eu acho que essa decisão sobre o que é de alto ou médio ou baixo risco, inclusive, deveria ser uma decisão setorial, né? Porque o risco não está propriamente... pode vir da tecnologia aplicada, né? Algumas metodologias geram maior ou menor explicabilidade, mas, fundamentalmente, o risco vem das diferentes aplicações que são em diferentes setores, dos diferentes tipos de dados que são tratados nos diferentes setores, os valores que trazem mais preocupação nos diferentes setores de aplicação. Então, por exemplo, a acurácia talvez seja o principal valor na área médica. Na aplicação aos tribunais, talvez o principal valor seja explicabilidade, tendo em vista que a sujeição a decisões num processo judicial ou administrativo deve garantir contestabilidade àqueles que a elas estão sujeitos e, portanto, há uma possibilidade de explicação e compreensão dos outputs dos sistemas que são empregados, né? A maioria dos casos envolve intervenção humana, portanto, há formas de identificar aqueles que estão envolvidos nessa aplicação. Por outro lado, muitas vezes, para alguns tipos de metodologia, é difícil, ou se não impossível, identificar exatamente qual foi a decisão individual que levou a um tipo de equívoco que pode ter levado a um dano a um bem físico ou a um direito fundamental, né? Porém, se nós estivermos diante de uma regulação que
prevê o mapeamento e a documentação dos momentos de tomada de decisão relevantes, é possível algum controle das quais foram as decisões de risco em cada etapa da cadeia de desenvolvimento da inteligência artificial, e a partir daí buscar responsabilidades, né? E o fato de que a imprevisão, que é a possibilidade de decisões imprevisíveis, né, ou de difícil identificação com relação aos seus critérios relevantes, não é uma propriedade de todas as inteligências artificiais, mas de algumas metodologias mais complexas. Então, é possível, em diversas metodologias, é possível esse mapeamento de riscos. Então, com isso, eu encerro e agradeço pela atenção. Professor, muito obrigado pela exposição, trazendo um panorama, então, da questão envolvendo a regulamentação da inteligência artificial do Brasil. É um tema muito rico, muito interessante, que vai dar margem a muitos debates. Mas, professor, um primeiro questionamento que eu queria lhe fazer é que essa comissão que foi criada no Senado, eu já ouvi algumas críticas, né, no que diz respeito à composição dessa comissão, porque ela é formada apenas por juristas, né? E muitas pessoas entendem que a temática o uso da inteligência artificial exigiria que tivesse pessoas com outras expertises, né? Eu queria saber se o senhor, se fosse o senhor criando essa comissão, convidaria outras pessoas de outras áreas para enriquecer esse trabalho, ou o senhor acha que é só um trabalho de juristas mesmo? Existe uma limitação nas regras, no regramento ali dessa convocação de comissões que limita o convite a juristas, né? Então, não é possível integrar a comissão essas outras especialidades, né? Os outros ramos do conhecimento. Agora, se eu fosse montar a comissão, certamente eu faria uma comissão multidisciplinar. Por exemplo, o Logorithm é multidisciplinar, e acho que é fundamental esse debate. Na comissão, isso que a gente procura amenizar um pouco essa falta de interdisciplinaridade por meio das audiências públicas, né, coletando as intervenções de especialistas em diferentes áreas, né? Medicina, a ciência da computação, engenharia, etc. E também por meio da chamada de contribuições, né, que encerra agora no dia 13 de maio, que é aberta a todas as especialidades, obviamente. Dos países assim que estão regulamentando a inteligência artificial, qual o senhor acha que é o mais adequado, que o Brasil poderia seguir? Qual modelo de Brasil seria mais adequado para o Brasil seguir? Olha, o modelo de regulação mais robusto é o modelo europeu, né, que se propõe um documento mais centralizado, com um detalhamento bem maior, né? O modelo americano, né, na verdade, quando você olha para a regulação norte-americana, não dá para olhar só para o US Guidance Act, né? Você tem que olhar para as regulações que aparecem nas agências reguladoras, né? Uma SEC, o FDA, que já começaram a regular esses campos, né? Então, aparentemente, na verdade, a impressão que se tem é que não há regulação lá, mas se você olhar no campo das agências reguladoras, você já começa a encontrar bastante regramentos ali específicos para a inteligência artificial, né? E existe também o modelo chinês, que começou a regular, iniciando por regramentos sobre recomendações com o uso de inteligência artificial, mas que deve se aprofundar conforme a estratégia de IA da China, e que tenha feito experimentações de diferentes modelos, né? Modelos de regulação só principiológicos, modelos em diversas províncias, né? Modelos de regulação com regras de governança,
ou modelos de regulação com comitês que avaliam sistemas de inteligência artificial, que é algo interessante, porque e parece sábio até dos chineses, porque eles têm muita preocupação com relação a limitações que uma regulação possa trazer ao desenvolvimento da inteligência artificial, tendo em vista que eles têm claramente como objetivo principal nessa tecnologia se tornar, tem uma ambição geopolítica de se tornar o principal centro de desenvolvimento e fornecimento de inteligência artificial para o mundo, né? Então, a gente tem esses parâmetros, né? Eu não diria qual deles nós deveríamos adotar, mas esses sistemas eles trazem várias ideias interessantes que nós devemos ponderar do ponto de vista de modelo de regulação, né? Imposição de modelos de governança em nível abstrato geral, como faz o Parlamento Europeu, ou deve ser multissetorial? Sendo multissetorial, por uma imposição externa das agências reguladoras, ou por autorregulação validada por agências reguladoras ou outros órgãos em que se reconheça competência para regulação e monitoramento dos sistemas de inteligência artificial, né? A criação de comitês ou não, comitê em nível federal, na esfera federal, ou local, ou por áreas e campos de aplicação. Eu acho que essas experiências regulatórias trazem diferentes ideias e informações para que a gente possa deliberar sobre o que seria adequado, tendo em vista o estágio de desenvolvimento da inteligência artificial no país. Claro, não. E, professor, enquanto não há escolha desse modelo e dessa nova lei, o senhor acha que a ANPD teria algum papel na regulamentação ou fiscalização da utilização da IA? A ANPD tem já por poder, dever, né, aplicar uma legislação que cuida de um aspecto fundamental para a inteligência artificial, que é a gestão e a governança no tratamento dos dados, que é o principal insumo para a tecnologia, né? Por outro lado, tem um artigo específico que trata de decisões automatizadas, né? Porém, ali a gente lida com decisões automatizadas que tratam dados pessoais. Quanto ao campo de aplicação de inteligência artificial, é muito mais amplo, porque lida também com dados não pessoais, e não só está preocupada com as decisões automatizadas, mas também interações homem-máquina, que podem levar a decisões não exclusivamente automatizadas e que podem impactar, né, os usuários ou aqueles que estão sujeitos a essas decisões. E também nós estamos preocupados não propriamente com decisões, mas talvez com previsões que possam advir de inteligência artificial e que possam influenciar a atividade humana, física ou virtual, né? Então, por enquanto, a ANPD tem um campo de atuação importante, né, mas que não atende toda a esfera, até porque o artigo 20 ele fala de explicabilidade, fala de não discriminação por meio de uma possível auditoria, portanto, algo institucionalmente, algo que, inclusive, pode ser questionado do ponto de vista da sua efetividade, né? Fala da proteção de dados pessoais, obviamente, mas não trata de uma série de outras preocupações, como eu coloquei aqui, ou valores que estão em jogo quando a gente pensa na regulação de inteligência artificial. Uma outra pergunta é se a opção seria por uma autoridade nacional, se deveria ser criada uma nova autoridade ou deveria ser utilizada uma autoridade já existente. E aí a ANPD pode aparecer como um candidato para isso, tendo em vista a proximidade com a matéria. Perfeito. Tem agora uma pergunta da Catarina. Catarina? Oi, boa tarde, professor. Obrigada pela excelente explanação, foi muito boa a aula. Eu estou sem câmera. Eu queria fazer um questionamento, meio no sentido do que o senhor estava falando, que a regulação ela é boa porque
tem que ser regulado, mas também pode trazer uma limitação ao desenvolvimento das inteligências artificiais. E, recentemente, eu vi uma decisão sobre uma ação civil pública que a Defensoria de São Paulo ajuizou para impedir a instalação de reconhecimento facial nas câmeras do metrô de São Paulo. E aí o TJ de São Paulo deferiu, né? Eu não sei se foi sentença ou se foi liminar, mas foi proibida a instalação. O aparelho já tinha sido até comprado, 50 milhões. E a Defensoria alega que o uso do reconhecimento facial no metrô promove uma discriminação entre as pessoas, que tem coleta de dados sensível de criança e adolescente, que vai contra o ECA. E o metrô alega que, na verdade, o reconhecimento facial faz parte já meio que faz parte do sistema de segurança deles, que só está sendo aprimorado. E aí eu queria saber como é que é feita na regulação desse tipo de coisa essa ponderação, ou se não é feita e vai deixar a cabo do judiciário fazer na prática. O reconhecimento facial é um dos temas polêmicos, né, em discussão em alguns países, vem sendo, inclusive se propõe banir o reconhecimento facial. A regulação europeia estabelece, dentre aquelas de risco intolerável, o reconhecimento facial em tempo real em espaços públicos, né, para identificação biométrica, mas com algumas exceções, né, do ponto de vista de segurança pública, né, com algumas exceções. Mas é importante, quando você olha para o caso do metrô, da Via Pátria, separar entre sistemas que fazem identificação biométrica por reconhecimento facial e sistemas que fazem inferências por análise de imagens, né? Eu tenho reconhecimento e identificação biométrica quando eu uso a imagem que é gerada e cruzo ela com um banco de imagens que eu tenho com a identificação dos indivíduos. Aí eu faço uma identificação biométrica. O sistema é utilizado para apontar exatamente quem, em qual momento, passa ali na frente da câmera que está instalada no metrô, né, ou num determinado espaço público. É diferente quando eu tenho câmeras que analisam imagens para inferências comportamentais. Tá? Por exemplo, as lojas Hering instalaram câmeras com análise de imagens nas lojas para examinar a reação dos clientes, dos consumidores, com relação aos produtos, onde eles mais se concentravam, onde mais gastavam tempo, mas sem identificar o cliente em particular, né? No metrô, o sistema tinha um objetivo parecido, né, de avaliar a reação das pessoas aos anúncios de publicidade, e não propriamente de identificar biometricamente os indivíduos que ali passavam. Tá? Porém, e aí o deferimento, né, da medida para suspender o funcionamento desse sistema, ele teve mais concentrado no problema da transparência. Então, não foi propriamente uma discussão específica sobre a inteligência artificial e o reconhecimento facial, nessa capacidade de identificação biométrica, mas foi mais uma discussão de proteção de dados, porque os dados eram coletados e tratados sem uma explicação clara para os cidadãos que frequentavam ali o ambiente, do que estava sendo coletado, para qual finalidade, como o dado era tratado, né? Então, a discussão ficou mais contida no âmbito da proteção de dados e menos numa discussão efetiva da inteligência artificial. Mas esse é um tema polêmico que merece atenção. A questão é como regular, considerando os riscos, né, de aplicação. A aplicação em reconhecimento facial, ela já traz uma preocupação imediata por lidar com a identificação biométrica, com a privacidade, né? Principalmente quando a gente pensa em instalação em espaços públicos, né? Então, é um elemento de preocupação. Agora, se é um risco que já deve ser eliminado ex ante
ou se merece uma análise ex post, essa é uma questão ali a ser debatida, porque eu posso ter aplicações distintas desse reconhecimento facial que tem um impacto maior ou menor, né? Um sistema de reconhecimento de uma catraca para entrada num edifício em que as imagens e os dados eles são depois deletados, tem um risco menor, né? E assim por diante. Eu acho que toda aplicação tem que ser ponderada, todo o sistema tem que ser ponderado do ponto de vista da finalidade da sua aplicação e dos riscos que eles envolvem. O que pode apontar para uma adequação de uma regulação multissetorial, né? Perfeito, professor. Eu teria só uma última pergunta. Como estamos aqui num ambiente que envolve, né, uma procuradoria municipal, se esse futuro projeto, ele de alguma forma vai dialogar ou tocar na lei do governo digital? Desculpa, você poderia resumir? Desculpa, repetir? Tá, desculpa. Não, eu só queria saber se essa futura regulamentação, de alguma forma, ela vai regulamentar ou tocar na lei do governo digital. Olha, houve uma sinalização por alguns dos componentes no sentido de não se limitar a produzir um texto com regras próprias para a inteligência artificial e fechado, mas procurar explorar alterações em outros documentos, em outras legislações, por exemplo, o consumidor, essa pode ser também um exemplo, o governo digital, e outras que possam ser afetadas, que significaria inserir esse regramento de inteligência artificial, fazendo menções e referências para acoplar no tecido de normativos que existem no ordenamento jurídico, né? Então, isso é algo que nós temos que avaliar, porque também isso pode gerar uma ambição enorme de querer fazer uma revisão de todo o ordenamento, né, tendo em vista as possibilidades e as implicações para a inteligência artificial, né? Talvez essa integração deva ser feita pela interpretação e não pela atuação legislativa. Professor, então, queria mais uma vez agradecer pela sua presença aqui, pela palestra, por responder nossos questionamentos, dizer que o Centro de Estudos da PGM está sempre de portas abertas para o senhor quando precisar de algum projeto, alguma questão. Agradeço aos presentes, aos nossos residentes. Professor, gostaria de deixar um recado final? Eu gostaria só de agradecer pelo convite, pela atenção e convidá-los a visitar o site do Logarithm.